dia, boa tarde, boa noite, meu querido amigo, minha querida amiga, aluno, aluna, você que esteve aí enfrentando este simulado, né? Nós temos falado sempre aqui em sala de aula da importância de você submeter-se a esses simulados. Por quê? Porque esses simulados vão te permitir criar estratégias para o dia da sua prova. Eu sempre tenho exemplificado e brincado, mas de maneira muito séria, né? Que a gente não treina para uma maratona de 20 quilômetros todo dia correndo apenas 4 ou 5 quilômetros, achando que no dia da maratona a gente vai correr 20. Então o ideal é que você todos os dias de treino, você submeta-se a essa maratona para que no dia você consiga corrê-la. Mesma coisa que sua prova. Você não pode chegar lá no dia da sua prova sem nunca ter feito tantas questões e ainda mais ter se submetido ter que se submeter a uma redação, tudo sob a pressão do tempo. Então o ideal é que você o faça antes, que você tenha esses simulados antes, para que você possa aí, se preparar para esse dia, tá bom? No mais, vamos lá ver quais foram as questões que estiveram no seu simulado e começar a correção aqui da questão 31 à questão 36. De acordo com a redação do novo CPC, é correto afirmar que a ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens imóveis sempre será proposta no domicílio do réu. Bom, nem sempre será proposta no domicílio do réu, né? É possível que, em outras hipóteses, haja o que a gente chama de eleição de foro. É possível que as partes tenham convencionado um foro, uma possibilidade de propor esta ação em outro lugar. Ainda, por tratar-se de uma competência relativa, é possível que essa ação acabe sendo proposta no foro do autor e aí, por via de consequência, não sendo alegada esta incompetência que é considerada relativa, ela possa ser prorrogada e mantida lá no foro do próprio autor. Então, esta palavra sempre torna aqui errada essa questão, tendo em vista essa negativa da questão em possibilitar que essa ação tenha sido proposta em outro local. Letra B, a ação possessória imobiliária será proposta no foro de situação da coisa, cujo juízo tem competência relativa. Neste caso, nós não estamos diante de uma competência relativa, e sim diante de uma competência absoluta, especificamente tratada por ações possessórias. Tudo isso você vai encontrar aqui a partir do seu artigo 46 em diante e especificamente no seu artigo 73 do seu Código. Letra C. Havendo 2 ou mais réus com diferentes domicílios, serão demandados no foro de qualquer deles a escolha do juiz. Quase certo, né? Porque realmente, havendo 2 ou mais réus com diferentes domicílios, eles serão demandados em qualquer deles, mas não a escolha do juiz, e sim a escolha do próprio autor, né? Letra D. Tendo mais de um domicílio, o réu será demandado no foro de qualquer um deles. Aqui é a opção correta a ser marcada, olha aí, letra D é o seu artigo 47 do seu Código. Aliás, o artigo 46. O 46 trata disso e o 47 trata da hipótese em que o réu ou a ação verse sobre direito real sobre bem imóvel, ok? Letra E. O autor pode optar pelo foro de domicílio do réu ou pelo foro de eleição, se o litígio recair sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão, divisão e demarcação de terras e denunciação de obra nova. Bom, essas hipóteses aqui são critérios absolutos de competência e, por essa razão, devem obedecer o local da coisa e não o foro de eleição, como dito aqui na sua questão. O local da coisa nessas hipóteses deve ser observado e não o foro de eleição, porque esta opção ela é uma questão de competência absoluta, ok? Vamos lá para a questão de número 32. Conforme dispõe o novo CPC, é correto afirmar que ambos os cônjuges serão necessariamente citados para a ação que verse sobre direito real imobiliário, inclusive quando casado, sob o regime de separação absoluta de bens.
Eita, bati aqui e acabei entregando a questão, mas vamos lá. Ambos os cônjuges serão necessariamente citados para a ação que verse sobre direito real imobiliário, inclusive quando casados, sob o regime da separação absoluta de bens. O seu artigo 73, ele me traz uma exceção para esta necessidade de citação dos cônjuges. E a exceção é justamente quando eles são casados no regime da separação absoluta de bens. Nesta hipótese, sendo eles casados, não é necessária a citação. Sendo eles casados, nesse regime aqui, não serão necessariamente citados, o que torna a alternativa errada a ser, nesse caso, expurgada, né? Abandonada aí pelo candidato. Letra B, não é necessária a citação de ambos os cônjuges para ação que tenha por objeto o reconhecimento, a constituição ou a extinção de ônus sobre o imóvel de um ou de ambos os cônjuges. É necessária, sim. Neste caso, é necessária a citação de ambos os cônjuges. Também o seu artigo 73, regulamentando esta necessidade quando houver constituição ou extinção de ônus sobre imóveis. Letra C. A curatela especial será exercida pelo Ministério Público, nos termos da lei. Não, né? Se você olhar lá o seu artigo 72, especialmente lá no parágrafo único, você verá que essa curatela ela é exercida pela Defensoria Pública, pelo defensor público que vai exercer a curatela especial. Professor, quando é? Me dê um exemplo de curatela especial? Dou sim. Petição inicial, quando ela é proposta, se o réu tiver sido citado ou na modalidade hora certa ou na modalidade de edital, que seriam modalidades fictas de citação, ao apresentar, aliás, ao ser aberto o prazo para contestação, se eles não apresentarem contestação, os efeitos da revelia não ocorrerão. E o juiz, segundo o artigo 72.2, vai nomear, olha aqui, um curador especial na figura de um defensor público para fazer as vezes de defesa deste réu citado e revel, se foi citado em uma das modalidades fictas. Letra D. Nas ações possessórias, a participação do cônjuge do autor ou do réu somente é indispensável nas hipóteses de composse ou de ato por ambos praticado. É isso aí. A participação do cônjuge do autor ou do réu somente é indispensável nessas hipóteses de composse ou de ato de ambos praticado. Letra E. A falta de consentimento, quando necessário e não suprido pelo juiz, não invalida o processo. Esse consentimento que ele fala aqui é a outorga uxória ou outorga marital. É a outorga concedida pelo cônjuge para propor a ação. Então, quando a ação é proposta e se essa ação versar sobre direitos reais imobiliários, o cônjuge ele deve conceder ao outro, para a validade do processo, uma outorga. Essa outorga chama-se uxória ou marital. A marital é dada pelo marido e a uxória é dada pela esposa. Mas se de forma injustificada um dos cônjuges nega essa outorga, nesta hipótese, nessa negativa, é possível que o juiz supra essa falta de outorga. Porém, se não suprida pelo juiz, ela invalida sim o processo e aí por isso esta alternativa não deveria ter sido marcada por você. Ok? Vamos lá para a próxima questão? Questão de número 33, no tocante ao impedimento e suspeição do juiz. Olha aí. Impedimento e suspeição, artigo 145. Impedimento, artigo 144 do seu código. É o artigo 144, impedimento. Artigo 145, suspeição dos juízes. Deixa eu te dar uma dica. Como encontrar aqui, ó, suspeição e impedimento. Vou botar aqui, ó, suspeição, impedimento. Suspeição são sempre vínculos de ordem subjetiva. E por serem subjetivos é mais difícil de perceber, de provar. Já o impedimento é de ordem objetiva e por isso mais fácil de perceber e mais fácil de provar este vínculo entre o juiz, as partes, advogados ou o próprio processo. Então vamos lá. É impedido o magistrado
quando for herdeiro presuntivo, donatário ou empregador de qualquer das partes. Perceba que há um vínculo aqui de fácil percepção entre o magistrado e qualquer das partes, havendo essa presunção de herdeiro, o herdeiro presuntivo, donatário ou empregador. Então está correto, sim, é uma das hipóteses de impedimento lá do seu artigo 144. É impedido o magistrado quando este promover ação contra a parte ou seu advogado. Olha aí, a própria parte ou advogado, ele está sendo aqui objeto, está sendo parte contrária na ação. Então também é um vínculo de impedimento. É suspeito o magistrado quando for parte no processo ele próprio. Meu amigo, você acha que ele próprio sendo parte no processo, será que ele vai poder julgar ele mesmo? Será que se seu cônjuge, seu companheiro, seu parente em linha reta até o 2º grau, que na verdade, segundo o código, é até o 3º grau, é causa de impedimento? Ou é causa de suspeição? Claro que não, é causa de impedimento, não é causa de suspeição e não é até o 2º grau, é até o 3º grau. 4. É impedido o magistrado quando for interessado no julgamento do processo em favor de qualquer deles. Observe que interesse é um critério, é um vínculo subjetivo e por essa razão a gente deve considerar ele como suspeito. Então ficariam a ser marcadas, olha aí, as alternativas 1 e 2 da questão de número 33. 34 são auxiliares da Justiça, de acordo com o CPC, além de outros cujas atribuições sejam determinadas pelas LOGES, que são as normas, na verdade, são as leis de organização judiciária ou as normas de organização judiciária. Você vai encontrar lá no artigo 149 a lista no seu CPC, né? Então vamos ver aqui, escrivão, beleza, chefe de secretaria, beleza, oficial de justiça, beleza, perito, depositário, administrador, intérprete, tradutor, mediador, conciliador, partidor, distribuidor, contabilista e o regulador de avarias. Essa é a questão a ser marcada, correto. Vamos encontrar aqui o erro das outras alternativas, né? Vamos aqui procurar, escrivão, chefe de secretaria, oficial, intérprete. Opa, juiz não é auxiliar da justiça, não é? Na letra C nós teríamos quem? O membro do Ministério Público, que não é auxiliar da justiça. Na letra D nós teríamos de novo aqui, ó, o juiz. Está errado. A testemunha também não é. E a letra E, o réu, o autor também não. Enfim, esses aí estariam tornando as alternativas equivocadas. Então, leia lá o artigo 149. Quem são os auxiliares do juiz? São esses do artigo 149. Atenção que os auxiliares da justiça, eles também submetem-se às regrinhas de suspeição e de impedimento. 35. Quanto aos atos processuais, serão em regra públicos, especialmente quando se tratar de casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes. Justamente o contrário. Porque, vê, eles em regra são públicos. Ok, artigo 189. Mas quando se tratar dessas hipóteses aqui, esses processos eles devem ter sigilo para eles. Então, essas ações que versam sobre essas questões devem estar em sigilo. O artigo 189 vai te dizer assim, ó, os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça. Esses aqui aos quais a sua prova está tentando lhe induzir a erro, dizendo que especialmente seriam públicos, tá bom? Letra B. Versando o processo sob direitos que admitam autocomposição, é lícito às partes plenamente capazes estipular mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa e convencionar sobre seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais antes, durante ou após o processo. Estava quase certa essa questão se não tivesse esse após aqui, né? Não faz o menor sentido eu admitir mudanças no procedimento após o processo. Eu posso fazê-la antes ou durante. Isso está no seu artigo 190 do Código.
representam uma novidade. É o que a doutrina chama de negócio processual. É perfeitamente possível alterar algumas regras do procedimento, porém, antes ou durante, após o processo, não há essa previsão no seu artigo 190. Letra C. Ao juiz, apenas a requerimento, pode controlar a validade das convenções processuais firmadas pelas partes, recusando-lhe a aplicação nos casos de nulidade ou de inserção abusiva em contrato de adesão, ou em que alguma das partes se encontre em manifesta situação de vulnerabilidade. Ainda sobre o artigo 190, o problema é que não é apenas a requerimento. Esse juiz ele pode e deve fazer isso de ofício. Percebe bem, amigos quando se juntam para jogar bola, eles certamente, eles diminuem, eles adequam as regras do futebol oficial para uma necessidade deles. Ou você acha que quando os amigos se juntam em um futebol society, se eles vão aplicar as regras oficiais de um jogo oficial? É claro que não, seria impossível. A começar pelo tamanho do campo. Os amigos quando se juntam em um campo menor, porque é difícil encontrar um campo oficial para se jogar. Muito provavelmente nós não teremos juízes, né? E aí muitas vezes a gente não tem um juiz profissional para arbitrar aquele jogo. O jogo não tem sequer juiz de linha, juiz que fica do lado de fora do campo, juiz... A gente mal tem juiz, muitas vezes é no grito mesmo que a gente resolve. A gente não tem, eventualmente, quantidade específica de substituições. Quantas vezes a gente cansa, sai do jogo, depois volta, entra de novo, não é assim? A gente está fazendo o quê? Alterando regras do jogo de futebol para adequar as nossas condições, as nossas necessidades. Porém, será que dá para a gente, eventualmente, relativizar uma regra do futebol e valer gol de mão? Claro que não, porque isso iria ferir alguns princípios do jogo de futebol. Então, se você traz isso para o processo, as partes têm essas possibilidades, as partes têm a possibilidade de, eventualmente, criar alterações nesse procedimento comum tão inchado, complexo, para atender especialmente às suas necessidades, antes ou durante o processo, como a gente viu na alternativa anterior. Porém, o juiz vai validar e controlar essas alterações, para evitar que, eventualmente, uma das partes excessivamente crie uma obrigação para outra, ou torne esse processo desnivelado, desbalanceado excessivamente para um e menos para outro. É possível, inclusive, que nesse contrato você tenha assinado e por ser um contrato de adesão, você não tenha nem discutido essas alterações. E é por isso que o juiz ele deve validar ou não e controlar e regulamentar as alterações feitas pelas partes no processo. Ok? Então vamos voltar aqui para a letra D, de comum acordo, aqui. O juiz e as partes podem fixar calendário para a prática de atos processuais, quando for o caso. Essa alternativa é a correta e ela representa uma novidade do seu artigo 191. Muito cuidado, não é o juiz quem fixa e também não são as partes quem fixam, mas o juiz e as partes de comum acordo. Ok? Letra E. Não se dispensa a intimação das partes para a prática de ato processual ou a realização de audiências cujas datas tiverem sido designadas no calendário. Gente, a ideia de designar datas no calendário é justamente dispensar a intimação e as publicações que eventualmente teriam que acontecer para a prática desses atos. Então, a prática do ato, a prática desse calendário, a partir de calendarizado o processo com datas definidas, chegou na data, independentemente de publicação ou de intimação, aquele ato já pode ser produzido, o prazo já começa a fluir. Lê lá o teu artigo 191 e você vai ver que os prazos começarão a fluir independentemente de intimação ou de publicação. Se liga nessa novidade do CPC. E a nossa última questão, não poderíamos deixar de trabalhar a audiência de conciliação e mediação do seu artigo 334. Uma audiência importantíssima para a sua prova e que certamente será cobrada por ela. Vamos lá? Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais
e for o caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de conciliação ou de mediação, com antecedência mínima de 30 dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 dias de antecedência. Olha só, se não for o caso de improcedência liminar. Como assim, professor? Petição inicial proposta. Quando essa petição inicial é proposta, ele está me dizendo aqui que se o juiz perceber que esta ação é causa de improcedência liminar, que está lá no artigo 332, esse juiz ele já pode julgar imediatamente o mérito da ação aqui e não marcará audiência de conciliação e mediação. Mas aí o que me diz o artigo 334 da audiência de conciliação é que esta petição inicial, quando ela preencher os requisitos e não for causa de improcedência liminar, ou seja, o juiz não tem condição de julgar ainda aqui, aí sim ele marcará essa audiência com prazo mínimo de 30 dias, devendo o réu ser citado com no mínimo 20 dias, e a gente vai ver que até 10 dias antes, este réu tem a possibilidade de desistir e informar o seu desinteresse pela audiência de conciliação e mediação. Letra B. Poderá haver mais de uma sessão destinada à conciliação e à mediação, não podendo exceder 3 meses da data de realização da primeira sessão. 2 meses é o que diz o seu artigo. É possível outra audiência de conciliação? Sim, respeitando sempre um máximo de 2 meses. Letra C. O autor deverá indicar na petição inicial seu desinteresse na autocomposição e o réu deverá fazê-lo por petição apresentada com 20 dias de antecedência. O réu deverá fazê-lo com 10 dias de antecedência. As partes não precisam estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos. As partes devem estar acompanhadas por seus advogados e defensores públicos nesta audiência, sim. E a letra E, que é a audiência, que é a alternativa a ser marcada, diz que a pauta de audiências deve ser organizada respeitando sempre um intervalo mínimo de 20 minutos entre o início de uma e o início da seguinte. Fim do nosso simulado, nossas correções. Espero que você tenha se dado muito bem. Conta com a gente, continua focado, porque nós estamos aí há 1 mês da sua prova, né? Pouquinho mais de 1 mês, então 4 ou 5 finais de semana nós já estaremos aí fazendo a sua prova. Falou? Fica com Deus e até a próxima.